Todo mundo precisa de uma casa para morar, isso não é novidade para ninguém. Agora, qual a melhor maneira de fazer isso? É alugar um imóvel? É financiar um imóvel? No vídeo de hoje eu vou te mostrar os 6 fatores que você precisa considerar antes de você tomar essa decisão tão importante financeiramente falando. Olá, seja muito bem-vindo ao canal É Negócios, eu sou o Éder Soares e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre as 6 coisas que você precisa saber para considerar se você vai alugar um imóvel, investir a diferença ou se você vai financiar um imóvel próprio. E como essa decisão envolve valores altos, como por exemplo o financiamento de um imóvel, é importante que você leve em consideração todos os fatores necessários. E fique comigo até o final desse vídeo, que o 6º fator é de longe o mais importante que você precisa levar em consideração antes de saber se você vai alugar um imóvel ou se você vai financiar a sua casa própria. Em primeiro lugar, a primeira coisa que você precisa considerar é se financeiramente faz sentido você morar de aluguel ou financiar um imóvel próprio. E para isso nós vamos considerar aqui que você vai morar de aluguel em uma casa de R$300 mil ou financiar uma casa de R$300 mil. Em média, os aluguéis giram em torno de 0,3 a 0,4% do valor total do imóvel. Isso quer dizer que se você morar de aluguel em uma casa que custe R$300 mil, você vai pagar em torno de R$1.200 por mês de aluguel, ou seja, 0,4% de 300 mil, R$1.200 por mês de aluguel. Agora, se você quiser financiar este mesmo imóvel, você vai pagar em torno de 0,7 a 0,8% do valor do imóvel no financiamento. Ou seja, na prática você vai estar pagando em torno de R$2.400 por mês de financiamento. E no final dos 10, 20, 30 anos, dependendo do financiamento que você fizer, no final deste período, aquela casa, aquele imóvel é seu. Não é o objetivo desse vídeo fazer uma simulação, mostrar os valores que você teria ao final do período de financiamento se você morasse de aluguel e investisse a diferença, no nosso caso aqui a diferença de R$1.200 todos os meses. Não é o objetivo desse vídeo essa simulação, mas se você fizer isso, no final deste período, financeiramente vai ser muito mais vantajoso para você morar de aluguel, investir a diferença e ao final de alguns anos você vai comprar este imóvel, essa casa à vista. Agora, se você quer que eu faça um vídeo mais detalhado mostrando a simulação, mostrando os valores de financiamento, os valores de aluguel e dos investimentos que você faria com essa diferença, deixa aqui nos comentários, simulação aluguel. Se tiver bastante comentários, eu faço um outro vídeo específico só sobre isso, só fazendo uma simulação destes valores. Mas você precisa então, em primeiro lugar, levar em consideração o fator financeiro. Isso é o que você precisa considerar em primeiro lugar antes de tomar a sua decisão. Em segundo lugar, uma segunda coisa que você precisa considerar é a respeito da liberdade geográfica que você tem quando você aluga um imóvel e que você não tem quando você compra um imóvel financiado. Por exemplo, se você está numa fase da sua vida que você ainda tem perspectivas de mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, então é muito mais vantajoso você morar de aluguel, investir a diferença, guardar esse dinheiro, porque pode surgir uma proposta de emprego em outro lugar, uma oportunidade melhor, então você não fica preso àquele imóvel. É muito mais fácil você, por exemplo, rescindir um contrato de aluguel, pagar uma possível multa de aluguel do que você vender um imóvel ou passar um financiamento para frente. É muito mais difícil, você fica mais engessado geograficamente quando você mora em um imóvel financiado. Quando você mora de aluguel, você tem muito mais liberdade. Então isso é a segunda coisa que você precisa levar em consideração. As perspectivas de mudança geográfica na sua vida nos próximos anos. Em terceiro lugar, você precisa considerar também a liberdade financeira quando você mora de aluguel ou financia um imóvel. Quando você mora em um imóvel alugado, você tem muito mais liberdade do ponto de vista financeiro. Por exemplo, se a sua fonte de renda for interrompida, se você perder o seu emprego ou diminuir o seu salário, é muito mais fácil você entregar aquele imóvel de R$300 mil, por exemplo, e morar num imóvel mais barato, pagando um aluguel mais em conta, do que se você estiver financiando um imóvel. Você fica muito mais preso a essa questão financeira. Às vezes você não pode tomar certos riscos do ponto de vista financeiro por causa do seu financiamento.
Então você precisa também levar em consideração essa liberdade financeira que um imóvel alugado vai te dar em relação ao imóvel financiado. Você vai ficar mais preso, mais engessado financeiramente falando também. Em quarto lugar, você precisa considerar qual é a sua configuração familiar. Por exemplo, se você é solteiro, se você mora sozinho, normalmente é muito mais vantajoso você morar de aluguel. Ou se você é casado, mas não tem filhos, normalmente é muito mais vantajoso você morar de aluguel em uma casa pequena, que te custe um valor de aluguel menor, e investir a diferença do que você pagaria numa casa grande, por exemplo, que você, ao financiar, você financiaria uma casa bem maior, de 2, 3 quartos, pensando no futuro, se você tiver filhos. Então, normalmente faz muito mais sentido você morar de aluguel nesses casos e se planejar para no futuro, se você tiver esse desejo, comprar então um imóvel maior que se adeque a todas as suas necessidades da sua família naquele momento. Ou, por exemplo, se você é casado e não tem filhos e vem um filho, então você muda de imóvel, aluga um imóvel um pouco maior que seja mais adequado à configuração da sua família naquele momento. Então, o aluguel te dá muito mais liberdade nesse sentido, de adequar aquele imóvel às suas necessidades naquele momento. Aquele imóvel não vai te custar mais do que o que você realmente necessita naquele momento. Isso no longo prazo, a diferença é muito grande, a diferença financeira é muito grande quando você leva em consideração a atual necessidade da sua configuração familiar. Então este é o quarto ponto que você precisa considerar. Em quinto lugar, você precisa também considerar: você tem o sonho de ter uma casa própria ou não? Muita gente diz, todo mundo tem o sonho de ter uma casa própria. Isso não é verdade. Todo mundo tem a necessidade de ter uma casa para morar. Seja essa casa alugada ou seja essa casa financiada. Agora, o sonho é muito particular. Eu posso ter o sonho de ter uma casa própria, você pode ser que não tenha esse sonho, para você tanto faz. Então, o sonho da casa própria, se você tiver esse sonho, então você precisa se planejar financeiramente falando, para no futuro você conseguir alcançar esse objetivo, realizar esse sonho da melhor maneira possível, no menor tempo possível e na maneira mais barata financeiramente falando. Então não necessariamente todo mundo tem o sonho de ter uma casa própria. Agora, se você tem esse sonho, então você precisa se planejar financeiramente para conquistar esse objetivo que você tem. E é muito importante você se planejar, porque, por exemplo, a maneira mais barata de você ter uma casa própria não é financiando um imóvel. A maneira mais barata de você ter uma casa própria é normalmente comprando um terreno, um lote, e construindo a casa do seu jeito. Normalmente, esta é a maneira mais em conta, financeiramente falando, de você ter um imóvel. E também é a melhor, porque você vai construir aquela casa do seu jeito. Você não vai comprar uma casa que já está pronta, você vai configurar aquele imóvel de acordo com o que você quer. Então, normalmente, o planejamento é muito melhor para você ter melhores escolhas no futuro. Agora, em sexto e último lugar, e este é o ponto mais importante que você precisa considerar antes de você decidir se vai morar de aluguel ou financiar um imóvel, é se você tem disciplina para investir essa diferença entre o valor do financiamento e o valor do aluguel todos os meses durante um longo período de tempo. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente vai me ouvir dizer que é muito melhor financeiramente você alugar o imóvel e não financiar, investir o dinheiro, mas essa pessoa não tem disciplina para investir essa diferença durante um período longo de tempo. Então, o que vai acontecer é que no futuro você não vai ter uma casa própria e nem o dinheiro investido. Então, você precisa formar essa disciplina de investir todos os meses esse dinheiro como se você estivesse pagando o financiamento, ou se não, você não faça isso. Financie o imóvel, compre a sua casa, porque no futuro é muito mais seguro para você. Então você precisa considerar isso. Se você tem essa disciplina de investir com regularidade todos os meses, para no futuro, se você quiser, você comprar a sua casa própria. E eu vejo muita gente falando a respeito disso, muito educador financeiro falando sobre isso, mas esquecem de citar esse exemplo. Muita gente não tem mesmo essa disciplina e pode ser que para você seja muito mais interessante financiar, pagar o seu financiamento e no futuro você vai ter uma casa própria, mesmo que pagando um pouco mais, vai ser mais garantido, mais seguro para você. Então você precisa considerar isso, a questão da disciplina para investir pensando no longo prazo. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui nesse vídeo, me ajuda muito a produzir mais vídeos, mais conteúdos de valor para você. Também se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito, para não perder nenhum conteúdo novo, nenhum vídeo
posto vídeo aqui toda semana com assuntos diferentes, então se inscreve aqui para não perder nada. Também se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, eu respondo todos os comentários e a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas outras pessoas e pode se tornar o assunto de um outro vídeo. Então deixa aqui nos comentários também a sua dúvida, a sua sugestão. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, @eder.enegócios. Por lá eu posto um conteúdo diferente dos que eu posto aqui no YouTube, a gente pode ter um contato mais direto, então segue lá, @eder.enegócios. Então, sem mais para o vídeo de hoje, esse é o canal É Negócios, eu sou o Éder Soares e até a próxima.